Quantos que estão apagados na presença de Deus? Já não tem poder e autoridade, ousadia na presença de Deus. Com as coisas de Deus, nós temos que ter ousadia. Aleluia. Não devemos ter vergonha. Não devemos ficar calados, quietos, parados. E às vezes para o mundo se solta tudo, né? Às vezes vai ver alguma coisa lá fora e grita e pula e canta e dança. Mas quando está na igreja, que o Espírito Santo quer visitar, fica tão calado que às vezes até cochila, dorme. O que é isso? Isso é espírito do adversário. O nosso segundo pastor, ele estava falando sobre os milagres. Os milagres têm que acontecer na nossa vida, na nossa casa. Mas infelizmente tem muitos lares que não estão dando lugar para o Espírito Santo. E às vezes fica o casal ele fica naquela disputa, culpando. É culpa tua, é culpa sua. Jogando a culpa um para o outro do que está acontecendo, porque o adversário ele está no meio do lar, tentando destruir a família. E ele está conseguindo destruir muitas famílias que estão cegas, que não estão tendo a alegria, não estão tendo ousadia para falar com Deus, ousadia, poder e coragem para enfrentar o adversário e clamar a Deus e convidar o Senhor para entrar na tua casa. Glória a Deus. Estão dando ouvido para o adversário. E o adversário não está brincando não. Como muitos estão brincando de serpente, o diabo não está brincando de ser diabo não. Ele está atacando lá. Ele está atacando a família. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas o grande milagre de Deus é de nos dar vida e vida com abundância e uma vida eterna com ele no céu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E eu, para poder recolher a oferta, eu estava quase me esquecendo. Mas o Espírito Santo tocou a oferta. E os grandes milagres, veja, que Deus fez e Deus faz, só depende de mim e de você. Tira a tristeza de dentro do teu coração. Tira alguma coisa que te impede de louvar a Deus, de ter ousadia, de ter coragem. Oh, aleluia! Como nosso pastor, que Deus já recolheu, ele falava que o homem corajoso é o homem que está na presença de Deus. Não é aquele que está com o revólver na cinta, não. Que está brincando lá fora, valentão, não. Aquele lá é medroso, aleluia. Porque o servo de Deus, homem corajoso, a arma dele é isso aqui, ó. A arma dele, a espada dele é isso daqui, que ele prega lá fora, aleluia. Agora o medroso anda armado com pau, com faca, com revólver. Esses não são corajosos. Mas os servos de Deus são corajosos. Amém? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor. Um grande milagre o Senhor nos fez. Olha, e Ele vai fazer mais para aqueles ainda que não teve um encontro com Ele, que venha a ter nesta noite. Às vezes medito na cruz que Jesus foi ferido. Às vezes eu sinto a tristeza em minha alma entrar. Às vezes eu sinto meu ser transformado voando. Eu vejo no brilho da estrela o rosto de Deus. Tenho uma casa no céu, aí uma mansão sem igual. Ela está esperando você. Amigo, pense agora pra onde vai. Quando partires daqui, nós vamos partir. O que te aguarda ali? A eternidade virá. Procure esta paz. As ruas da minha cidade são todas de ouro.
que maravilha! Os anjos passeiam, atendem a Deus, o maior. No trono, o Senhor assentado, oh, que glória infinita! Com Ele andando para sempre, nunca estou só. Tenho uma casa no céu, uma mansão sem igual. Amigo, pense agora, pra onde vai? Pra onde você quer ir? Quando partires aqui, o que te aguarda ali? A eternidade virá, procure essa paz. A eternidade virá, procure essa paz. Aleluia. A eternidade virá. Glória a Deus. E vai ter duas eternidades. Aleluia! Uma eternidade no céu com Deus. E uma eternidade no inferno com o diabo e com os seus anjos. Deus criou os céus para levar os seus filhos. E que aqueles que ouviram este louvor, pergunte para o teu coração: como está a tua vida? Como o nosso querido irmão acabou de falar. Faz uma análise completa da nossa vida, para se o dia do Senhor, o grande dia, dele vir buscar a nós, se nós vamos receber este grande milagre de estar no céu, salvo por Ele, porque Jesus pagou o preço na cruz. Amém? Glória a Deus. E daqui eu já quero agradecer essa gloriosa oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui, juntamente com o Senhor, falando do amor de Deus. E passo para o pastor, ele está orando para a preletora e depois dando o término final. Amém? Amém. Ponhamos em pé e oramos, igreja. Deus querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, Pai de amor, Pai de glória, mais uma vez, graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio nesta noite. Aleluia. Deus, a tua serva, Senhor, que está com a oportunidade, que está trazendo a tua palavra nesta noite. Amém. Mais um pouco da tua palavra, Senhor, mais alimento para a tua igreja. Usa a tua serva, que o Senhor tem usado, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha penetrar nos nossos corações, aqueles que estão nos ouvindo também nessa noite, Senhor, que o Senhor venha fazer feito através da tua santa e poderosa palavra, no nome de Jesus. Ousadia, Senhor, no nome de Jesus. Deus querido, é no poder. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Como é gostoso, né? Ouvir o Senhor falar em nossos corações. Aleluia. Glória Eu a peço Deus. que os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 1 e versículo 15. Aleluia. Oh, glória a Deus. João, capítulo 1 e versículo 15, igreja. Que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Este foi testemunho de João quando judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdote e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem
quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizeis a respeito deste mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados era dentre os fariseus. E perguntou-lhe então: por que batiza, se não és Cristo, e nem Elias, e nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos... Pois no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas lhe passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É este favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre que vires descer e pousar o Espírito, este o batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava com outra palavra e o Senhor começou assim, no decorrer do culto, começou a me desinquietar ao testemunho. Aleluia. Quando os jovens começou a louvar ao Senhor, né? Quem tem raiz. Então nós sabemos que quando assim, né? Quando eu vou conversar, quando tem alguém que eu tenho a oportunidade de falar de Cristo e a transformação que Cristo fez na minha vida, igreja, eu fico tão feliz, porque é um assunto que a gente consegue falar, a gente viveu aquela experiência. Você fala: eu vivi isso. Olha, Jesus transformou a minha vida. Aí essa semana, conversando com os amigos lá no serviço, surgiu um assunto. Eu falei: gente, mas a conta, eu falei assim, nada é por acaso. Deus começa a trabalhar na vida do ser humano desde o ventre. O Senhor sabe o que eu me tornaria. O Senhor sabe o que você se tornaria. Mas Ele deu livre-arbítrio para mim, para você escolher o que nós queremos ser. Eu escolhi a Jesus, nós escolhemos a Cristo, glória a Deus. E como é maravilhoso que aí você fala assim: olha, a minha vida era dessa maneira. Eu queria uma paz a qual eu não tinha. Eu queria sorrir a qual eu não poderia estar ali, mas naquele momento. Mas assim, o Senhor fez uma transformação. Teve lutas, teve pedradas, teve. Mas o Senhor me deu a vitória, aleluia, como o Senhor tem feito com a igreja. Aí pensa nós, né? Olhamos lá, João era discípulo. Ele tinha autoridade, ele conhecia o que ele estava fazendo. Ele conhecia Deus, ele falava com grandeza da palavra de Deus. Quando essas pessoas que foram enviadas para interrogá-lo, chegou e falou assim: tu és Cristo? Ele falou: não sou Cristo. Mas aí eu creio assim, ela falou assim: eu não sou imitador. Né? Sou imitador de Cristo. E ele não conhecia. E na palavra aqui fala assim, que Deus fala para ele, fala assim: olha, João, hora que você for batizar, aquele que pousar sobre ele uma pomba, é esse que vai batizar com o Espírito Santo. Amém, meu glória a Deus. Então nós vimos que nessa palavra, João, ele tinha conhecimento, aleluia. E diante disso, igreja, quantas provações João passou naquele momento, aleluia, né? Muitas pessoas às vezes nos olham assim, tira sarro, né? Esses dias mesmo, eu lá dando testemunho, e a pessoa falou assim: anda de qualquer jeito a vida inteira. Depois vai lá na igreja e dá uma de santo. Eu falei assim: não dá uma de santo. Mas Deus chamou ele. E ele reconheceu que Deus é Deus na vida dele. É Deus. Então muitas vezes, que nem quando o pastor Donato estava falando aqui, né?
que Deus chamou ele lá, quando ele era criança, que aconteceu o acidente. Só que ele foi reconhecer Deus, que é Deus, na fase adulta. Lembrava. A avó chamava para ir para a igreja? A mãe chamava para ir para a igreja? Chamava. Só que Samuel é o trabalhar do Senhor na nossa vida. Vai indo. Hoje eu abro uma oportunidade. E o Senhor vai trabalhando. Porque muitas vezes, naquele momento lá, se eu tivesse, hoje eu não estaria aqui. Então o Senhor, Ele começa a trabalhar na nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. Nós somos o milagre de Deus. Aleluia. Eu começo a olhar assim para a minha vida, às vezes eu estou assim. Eu começo a pensar, é que eu penso um pouquinho. E eu começo a refletir o que o Senhor fez na minha vida. A transformação que o Senhor fez na minha família. A transformação que o Senhor fez no meu lar, também na minha casa. Né? Então assim, o agir de Deus é tremendo, é grandioso. Mas para isso nós temos que conviver com o Senhor. Ter intimidade com Ele. Creio eu aqui que João, eu falo assim, né? Mas ela fala assim, João estava lado a lado com Cristo. Imagina assim, você está ali, você fala assim. É que nem fala assim, ai Senhor, olha, eu não sei o que eu vou fazer, está acontecendo isso. Aí o Senhor fala assim, não, querido, não desanime. Porque tem uma obra na tua vida. Aleluia. Ontem mesmo eu estava lavando lá a calçada no meu serviço. E o Senhor me fez eu ir lá atrás, né? Aí eu comecei as promessas de Deus. Eu comecei a pensar nas promessas de Deus para a minha vida. E eu comecei assim a glorificar e a engrandecer o Senhor. Eu falei assim, nossa Senhor, teve umas que demorou? Teve. Mas a responsabilidade não foi de Deus comigo, mas foi minha. Porque quando nós não estamos preparados, é a mesma coisa, igreja. Vou pegar uma bandeja e vou encher de copo e vou pôr ali transbordando. E vou dar para alguém que não tem aquele equilíbrio, né? Ó, você leva isso aqui até ali na porta. Pode derramar, quebrar o copo. Então o Senhor, Ele olha, Ele vê que nós não estamos capacitados para receber aquilo que Ele tem para nós. Então cada dia nós temos que ter a convicção, né, de servir a Cristo. É que nesses dias, nossa, que luta. Eu falei, querido, nós vivemos, cada gente mata um leão por dia. Hora que chegar assim, graças a Deus, é sexta-feira. Eu falo assim, hora que você chegar assim, graças a Deus, você fala assim, Senhor, obrigado porque eu venci o dia. Eu consegui chegar até a final. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado força. E nisso eu comecei a pensar nas promessas, né, do Senhor. Aí eu fui lá, né, que nem nessa, esses dias comentando, ainda entrei no assunto, eu falei assim, olha, quando Deus tinha uma promessa na vida de Daniel foi chamado, entrou na cova dos leões, mas Daniel na hora que falou assim para aquelas pessoas, né, a qual recrutaram ele, vários jovens. Então Daniel chegou e falou assim, Daniel ele tinha um princípio. Ele vivia com Deus, a intimidade dele com Deus. E ele chegou lá na pessoa responsável, mandava os alimentos e falou assim, olha, eu posso continuar fazendo? Vamos colocar assim, olha, eu sou evangélico, vamos entrar numa empresa. Olha, eu sou evangélico, eu não me misturo, é assim. Se você pedir para mim pegar o telefone e contar uma mentira, eu não vou. Então assim, vamos supor, né? Ele falou assim, olha, eu não quero comer esses alimentos. Posso continuar do jeito que eu fazia? E aqueles homens lá, então eles, né, liberaram ele. Então assim, mesmo Daniel estando no mundo, ele não se contaminou. E hoje nós estamos no mundo, mas nós não temos que deixar o quê? Que o mundo venha nos contaminar. Nós temos que andar, né, no caminho com o Senhor. É que nesses dias, falando aqui da igreja, né, falando assim, tem 2 caminhos. E o Senhor começou a falar assim, é 2 caminhos. Não, vou falar do nosso caminho, né, é estreito. Tem lombada, tem buracos, a gente tropeça, se volta. Mas isso, igreja, é o trabalhar do Senhor na nossa vida. Como eu vou dar um testemunho, eu vou ajudar alguém que precisa, se eu não tenho experiência de vida?
Olha, muitas vezes a gente conta até um testemunho também, porque nós não conseguimos passar aquela aprovação. Aí dá aquela acalmada, vem de novo. Não, olha, eu tentei, não consegui. Olha, mas foi assim. Então, assim, o Senhor nos dá experiência. Para quê? Para que a gente venha falar com Ele com propriedade, com convicção, porque nós conhecemos a quem nós servimos, aleluia. É um Deus que reina em nosso coração. É que nem muitas vezes a gente pergunta assim, as provações, né, quando vier sobre nós. Olha, você é evangélico? Então, muitas vezes nós nos acanhamos dependendo da pessoa, de falar quem nós somos. Mas nós não temos que ter essa vergonha. Por quê? Porque o amor que o Senhor teve por nós, que Ele deu o Filho dele, por mim e por você. Hoje, nós estamos aqui para quê? Para levar o Evangelho do Senhor. Para testemunhar a respeito dele, aleluia. Porque ele vai falar aqui os milagres. Quantos milagres o Senhor fez na nossa vida? Quantos milagres de testemunhos nós temos na palavra do Senhor para que venha servir para nós de inspiração. E aí eu comentando, nós falamos assim, esses dias, não sei o que, não vou ver mais. Eu falei assim, querido, se tiver, não seja não esperando o Senhor, você ainda vai ter uma oportunidade de rever. Mas se não tiver... Só que aí eu falo assim, eu sou apaixonada, eu amo assim, né, os exemplos. Mas tem uma pessoa na Bíblia que eu falo assim, quando eu li a história que estava falando na Bíblia, né, eu gosto muito de Estevão. Porque mesmo Estevão sendo chamado ali, que fala na Bíblia que ele foi o primeiro martírio da Bíblia, né? O primeiro a ser morto por amor a Cristo. Então, quando chegou lá, o povo chamou ele e ele começou a falar de Deus. Igreja, o que ele vivia e o que ele sentia. Para e pensa, fala assim, olha, o Senhor, Deus, Ele fez isso na minha vida. Se vocês acham que não teve perseguição, não teve luta, não teve. Mas eu venci. E quando fala que ele estava diante daquele povo poderoso ali falando, os outros olhavam para ele e viam ele se resplandecendo. Viu a imagem de longe, via ele iluminado, ele falando com convicção do que ele vivia, do que ele tinha para a vida dele. Quando nós começamos a buscar mais a palavra do Senhor e a orar, aquilo começa a transbordar. Todo mundo que chega perto, a gente quer transmitir. Você quer trazer, olha, né? Eu falo assim, gente, e eu sou uma pessoa assim, eu falo assim, que para falar da palavra do Senhor, e quando alguém fala assim, é só que não, eu debato, eu falo da palavra, porque eu falo assim, olha, Deus, Ele deu o Filho dele por amor a nós. Nós somos aprendizes, nós somos discípulos de Cristo. Quem aqui chega e fala assim, olha, ô irmão Edgar, da sua vida pela vida da Patrícia, nós vamos questionar um pouco, vamos pensar. Mas quando Deus falou assim, olha filho, você sabe o amor que eu tenho por essa humanidade. O propósito que eu tinha com eles não era esse. E que nem fala ali, que nem João aqui fala assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aí ela fala aqui também assim, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a respeito de Cristo. Então assim, no princípio era o verbo, então assim, Deus falou assim, olha filho, Pai, eu sei. Então nós conhecemos que Jesus, ele foi enviado, nasceu de uma virgem, e começou a trabalhar para o Senhor, porque quando ele era criança, os pais foram procurar, ele estava fazendo o quê? Falando da palavra. Falando da palavra, você estava tratando das coisas a respeito do meu Pai. Então Jesus, ele foi ali,
E pensa, igreja, ele olhar, fazer, né, os milagres que foi feito, as transformações que foi feito. Aqueles discípulos, quando chegaram e falaram assim: vamos, Tiago, comigo. Pedro, eu gosto de Pedro também. Vamos, Pedro. Então ele foi chamando e foram seguindo ele. E Jesus foi ensinando como nós deveríamos andar, como nós devemos nos prostrar e seguir diante da palavra do Senhor. Nós temos que cada dia mais olhar os exemplos desses homens da Bíblia. Porque é tão fácil olhar assim e falar assim: olha, tá, não. Nós temos que olhar para Cristo. Porque ele veio ao mundo, ele passou as mesmas perseguições, mas ele foi forte. Ele não se desviou. Ah, mas era Deus. Não, mas a Bíblia relata que Jesus teve os mesmos sentimentos nossos. Mas ele optou por não pecar. Não é? Já pensou se Jesus lá na cruz fala assim: eu vou morrer por causa desse bando de gente que a gente fala. Estou usando as minhas palavras, viu, igreja? E não dão crédito. Não, ele não olhou assim. E foi levado. Ele morreu por mim e por você. As grandes coisas que o Senhor tem feito, é que ele fala assim, todos os dias, igreja, nós temos que olhar e falar do amor do Senhor. É que nem essa semana, uma pessoa comentou assim, eu até fiquei grave, falei assim, olha, se você soubesse o que você está falando, ela falou assim, conversando, fulano falou assim que, nossa, Jesus foi tão bom que mataram ele. Falei assim, só que ele morreu por você e você não dá o devido valor que o Senhor fez por você. Na Bíblia fala que precisou isso para demonstrar o amor. E é um amor que ele não quer nada em troca. Falei para ele assim, é um amor que ele te ama assim que você não tem noção. Muitas vezes quando você fala assim, não vê, mas Deus está te olhando. Eu falo assim, quando Deus pegou... que fala em Atos, lá da prisão. Quem foi da prisão? Paulo e Silas. Mas não foi Paulo que... Não foi Paulo. Quando fala lá de Tarse, Saulo. Isso. Tá lembrando Saulo. Saulo perseguia a igreja. Ainda ficou meio daquele... Só que quando Deus olhou assim e falou assim, meu querido, chega. Agora você vai de perseguido, você vai ser perseguido pelo meu amor. E ele foi, eu falei assim, então assim, você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. E o Senhor pode usar estratégias, né? Meios. Nós nunca entendemos. Um dia, ministrando a escolinha dominical, estava o pastor aqui, e ele falou uma palavra que ficou gravada no meu coração. Que tem muitos maus necessários para nós enxergarmos o Senhor, para nós termos uma vida correta diante do Senhor. Então, igreja, nós temos que a cada dia ser discípulos, buscar honrar o que o Senhor tem feito na nossa vida, aleluia. Por quê? Porque nós somos, assim, olhando, né, nós vemos aqui falando da palavra do Senhor, mas nós somos testemunhas vivas das transformações que o Senhor faz. Às vezes, se você sentar e começar a contar a tua história, a tua vida, a tua experiência com o Senhor, aquela pessoa que, se ela estiver passando a mesma experiência, ela vai olhar assim para você, assim, já aconteceu com você. Não precisava ouvir isso. Porque você tem raiz. Você colocou aquilo que o Senhor colocou na tua vida. E muitas vezes nós vamos vivendo e aprendendo no decorrer da nossa vida, com experiência diante do Senhor. E esses dias foi falado aqui no púlpito, acho que foi o pastor que comentou, que cada um tem a sua cruz para carregar. E aquele um foi carregando e ele foi tirando um pedaço, né? E na hora de passar, ele foi passar lá, estava faltando. Então muitas vezes nós não temos que ignorar. Nós temos que seguir. Nós temos que falar do amor do Senhor. Porque eu falo assim, olha, as maravilhas que o Senhor tem feito são grandes.
Esses dias subindo pro serviço, estava eu e o Cristiano, ele olhou assim, né? Ele falou assim, olha, eu filmei aquelas bichinhas ali, duas maritadas. Aí ele falou assim pra mim assim, eu filmei elas, parecia que estava se entendendo. Foi Patrícia, uma conversa, eu falei assim, mas ele se entende. Eu falei, querido, Deus é perfeito na criação dele. É perfeito. E basta dois bichinhos daquele, parece que tem um batalhão, né? Para e pensa, já fala assim, né? Vamos colocar assim, glória a Deus, obrigado, Senhor, por eu estar aqui, né? Porque eles são criaturas de Deus, aleluia. E eles louvam ao Senhor. É que nem em casa, às vezes o marido nem sabe, né? Mas tem hora que eu começo a rir e começo a lembrar na palavra. Que fala assim que o passarinho, ele não trabalha, né? Mas come e bebe. Querido, Deus providenciou tudo. Tudo que Deus fez foi perfeito. O pecado do homem que tirou aquilo, mas Deus fez a perfeição. Então tem uns guardados que vai ver em casa. Aí ele fala assim para os outros passarinhos, deixa eles comer. Eu falo assim, fora assim, oh Jesus. Nem adianta, eu nem ligo, irmão. Ele vai vir comer. Se ele não comer, ele vai botar raçãozinha para ele ali. Porque o Senhor cuida. Como é maravilhoso, o Senhor cuida. Eu falo assim que cada coisa que o Senhor faz é maravilhoso, é grandioso. Muitas vezes nós, com a nossa correria e com falta de tempo, a gente esquece de olhar para a criação. Você passa assim, ó. É normal, né? Aí esses dias, a lua. Todo mundo fala, nossa, hoje a lua está tão bonita. Mas nem sempre a gente para estar olhando a lua, observar o nascer do sol, o pôr do sol. É criação de Deus. Olha só, ele falou assim, olha, eu vou fazer isso para o meu Edgar olhar na hora que ele acordar de manhã esse sol nascendo, porque eu fiz para ele, para nós, não é? É grandioso, igreja. Às vezes eu começo a olhar assim, eu falo assim que eu agradeço muito a Deus. Porque eu começo a ver as coisas que Ele faz assim, e o Senhor me ensina muito com isso. Muitas vezes o Senhor sabe como está meu coração, e quando eu começo a questionar, né? Não é todo que fala assim na Bíblia, né? Assim, da mulher quinchosa, né? Porque assim, nós como mulheres, o homem não, ele tem... Nós começamos a pensar uma coisa que você não, né? E eu começo assim, então o Senhor conhece a minha cabeça, começa ali. E o Senhor começa a me mostrar, através das coisas, aí aquilo eu paro assim, vou ver, que não é da maneira que eu estou olhando. Então, muitas vezes nós temos algo com os nossos olhos, da nossa maneira. Mas nós esquecemos de olhar com os olhos de Cristo, aleluia. Como as maravilhas que Ele fez à nossa família, os nossos filhos, como os nossos parentes, tudo, a nossa família em geral. Então, quando nós começamos a olhar, a gente começa a ver a grandeza do Senhor e o agir do Senhor. Por isso que eu falo assim, que cada dia, quando vem algo assim, eu creio nas promessas do Senhor. E que antes do Senhor vir me recolher, todas elas vão cumprir. Aleluia. Porque é uma promessa do Senhor para a minha vida. E eu tenho que me colocar na presença dEle. Eu tenho que ser como João, não importa o que vai vir. Eu tenho que levar a palavra do Senhor. Eu tenho que anunciar o Evangelho. É que nem assim, né? Nós temos várias oportunidades de falar do Senhor. Todo mundo, né, fala assim que nesses dias até... Nossa, mas eu preciso chegar... Eu chego no serviço, eu dou bom dia, eu brinco. Por quê? Porque é o Senhor na minha vida. Aí você fala assim, nossa, que felicidade é essa? Eu falo assim, Cris, que eu até vi, tá? Eu sempre falo, filho, sou filha do rei. Por que eu não vou estar feliz? Luta, vem. Tem situações que às vezes o inimigo, por poucas coisas, igreja, pode ser, ele conhece o nosso ponto fraco. E ele usa pessoas que estão do nosso lado para nos desanimar. Esses dias eu cheguei assim e falei assim, eu não vou cumprimentar ninguém. Cheguei, sentei na minha cadeira e fiquei lá. Aí todo mundo fala assim, nossa, a Patrícia não veio hoje. Aí fiquei aquele dia, fiquei lá, mas você tá aí? Não estava afim. Ué, cadê aquela mulher? Aí no outro dia, uma pessoa me falou assim, olha, não tem que se importar com o que os outros falam. Deus te fez assim. E quando
você chega e dá aquele bom dia, é uma paz que chega. Então, aí aquilo assim, aquilo me deu, né? Eu fiquei um dia que eu fiquei com aquilo assim, eu fiquei entristecida, eu olhava para a pessoa assim. A gente fica aqui, né? Tá para a pessoa. Mas, aí eu comecei a passar, mas não é ele. Eu falei assim, a gente tem que viver diante daquilo que o Senhor nos colocou. Se você é uma pessoa feliz e você quer mostrar, faça. Fala de Cristo, transborda o brilho do Espírito Santo que tem em você para as outras pessoas verem. Aleluia. Porque na Bíblia fala que nós somos o sol da terra, a luz do mundo. Que nós temos o perfume agradável de Cristo. Ai, igreja, olha só, que maravilha. Glória a Deus. Então nós temos que chegar assim, não, eu sou filha do rei, filho. Depois disso, que falar, nem estou. Então é testemunho, é falar das grandezas do Senhor, é anunciar. Se você vê uma pessoa assim, às vezes eu sou meio entrona, às vezes uma pessoa assim, vai passar. Passou comigo. Esquenta não. Ah, se você entregar nas mãos do Senhor, filho, já era. Porque quando nós colocamos algo para Cristo e nos interessamos assim, olha Senhor, está nas tuas mãos. Deixa na mão dele. Ele está cuidando para você. Ele vai fazer exatamente da maneira que ele quer na tua vida. E para isso é que você venha crescer. Não é para te desanimar, não. É para você cair no meio do caminho, não. Isso é para nós crescer, igreja. Como pessoas. Como filhas de Cristo. Aleluia. Porque olha só, né? Você vê lá, você começa a olhar, né? Ana pediu um filho. Deus deu um filho para ela. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Deus estava ali com eles, passeando no meio da fornalha. Lázaro morreu. Jesus veio. Não era chegada a hora de Lázaro ainda. Lázaro, sai para fora. Igreja, vamos sair desse sepulcro que nós colocamos no sepulcro. E às vezes começamos a questionar as lutas que estão vindo. Vamos sair. Olha, é Cristo na minha vida. Aleluia. É Cristo na tua vida. Glória a Deus. Então você veio, vai passar. Na palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir na manhã. O Senhor traz resposta para nós no outro dia. Ele traz o bálsamo. A luta está pesada, tá? Mas Ele traz o bálsamo, Ele alivia. Olha, Senhor, está nas tuas mãos. E quando nós começamos a questionar, às vezes eu falo assim, está nas mãos do Senhor. É difícil? É para nós que somos ser humano, né? Que você fala, por exemplo, você é aquela assim, por que fulano você falou de mim? Não é? Você não quer ir lá resolver? Não, está na mão do papai, deixa lá na mão dele. Ele vai fazer conforme ele quer. Amém. E isso a gente vai crescer e quando chegar assim, né? Você vai olhar assim, tu próprio assim, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Só quem tem raiz. Adora na tribulação, adora nas lutas. O momento que nós estamos mais próximos de Cristo é quando estamos passando tribulação, nas lutas. Por quê? Nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos aos pés dele. Senhor, Aleluia. o Senhor sabe que eu não consigo passar isso, me ajuda, papai. Aleluia. E nós começamos a estar mais perto. E quando nós estamos na provação, adora o Senhor. Glória a Deus. Glorifique. Porque Ele vê a intenção do nosso coração, que nós estamos sendo fiel a Ele. Aleluia. Então nós vimos, igreja, né? O exemplo, o testemunho de João. Ele tinha autoridade para falar de Cristo. E essa autoridade Cristo deu para mim e para você para falar dele. Aleluia. Ah, mas como? Vamos ler a palavra. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. E quando nós tiver alguma dúvida, alguma questão, vamos perguntar para o Senhor, Pai. O Senhor vai colocar pessoas para esclarecer para você.
Amém. Então, olha o cuidado de Deus, aleluia, né? O cuidado. Nós passamos de ser, nós deixamos de ser criatura para ser filho. Aleluia. Então, nós temos um Pai a qual nos ama incondicionalmente. Glória a Deus. E quando nós erramos com Ele, aleluia, Ele almeja ouvir nosso pedido de perdão a Ele. Glória a Deus. Então vamos sair do sepulcro. Vamos pedir para o Senhor perdão e que o Senhor possa cada dia trabalhar na vida de cada um de vocês de uma maneira especial como Ele tem trabalhado na minha vida. Muitas vezes acontece algo que eu não consigo entender naquele momento. Mas depois eu vejo que mesmo com as minhas falhas, o Senhor Ele tem um amor muito grande. E na hora que eu vejo isso, eu falo assim, Senhor, obrigado. Muito obrigado por me fazer uma mulher por estar na tua presença te buscando. Tenho falhas? Tenho. Mas mais do que tudo, eu quero almejar o céu. Aleluia. Eu quero sentar na mesa do rei e cear com ele. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de